Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, sabedoria gloriosa e triunfante. Contemplamos Jesus, dependente de Maria até a morte, e morte de cruz, glorioso vencedor dessa morte, e tendo submetido novamente ao Pai, ele permanece mais do que nunca seu Filho amoroso e grato, a ponto de chamá-la no fim de sua vida terrena para juntar-se a ele em corpo e em alma, para partilhar de seu triunfo na beatitude celeste. Todavia, acompanhemos primeiro no tempo de sua ressurreição, da sua ascensão e do Pentecostes. Quantas graças foram derramadas nesses dias privilegiados sobre os membros da Igreja nascente. Graças de fé, de esperança e de caridade. Fortes alicerces da vida cristã para os séculos vindouros. As santas mulheres que vimos junto da cruz e que reencontraremos no sepulcro do jardim de José de Arimateia, tinham se retirado com a Santa Virgem e São João em uma casa de família em Jerusalém. Simão Pedro, às voltas com sua dor, não tardara em juntar-se a eles. Os outros apóstolos, segundo toda verossimilhança, devem ter fugido para Betânia na noite da prisão de seu mestre. Não vendo mais nem João nem Pedro, deviam pensar que eles também haviam sido presos, e isto aumentara seu terror e pânico. Quando souberam dos acontecimentos do dia da Sexta-feira Santa, sua primeira ideia foi se reagruparem no cenáculo. Ali estavam no domingo da Páscoa, pensando que tudo acabara, e eis que tudo recomeça, segundo havia predito o Salvador. Peçamos a Maria para entrar com toda a sua fé, que permaneceu intacta, nesse recomeço tão calmo, tão secreto, tão reservado. Abordaremos os 3 grandes mistérios que renovaram a face do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As graças dos 3 primeiros mistérios gloriosos. Se há uma coisa surpreendente à primeira vista, é a estranha dificuldade que tiveram os apóstolos para acreditar na ressurreição de seu divino Mestre. As santas mulheres, intimamente envolvidas nesse mistério, superaram-nos incomparavelmente. Na noite da Sexta-feira Santa, depois de ter acompanhado os rituais do enterro e examinado como o corpo fora colocado, eles não podiam se resignar a deixar o sepulcro. São Mateus mostra-nos Madalena e Maria Cleófas sentada diante da pesada pedra que fechava sua entrada. Elas terminaram, contudo, por se afastar, mas decididas a voltar assim que possível para completar o embalsamento que devia ter sido feito às pressas, antes da hora inicial do Shabá. Tendo observado religiosamente o Shabá, o mais solene do ano, vemo-las acorrerem muito cedo na manhã da Páscoa ao sepulcro, com aromas e perfumes. Salomé, mãe de João, estava com elas. Ainda atravessando as ruas da cidade, inquietavam-se para saber quem revolveria a pedra do sepulcro para permitir-lhes a entrada. Ignoravam que os judeus, na véspera, haviam posicionado guardas ali, e, aliás, os guardas já haviam fugido espantados. Tudo estava calmo no jardim quando elas chegaram. Madalena avança primeiro. Tendo chegado à proximidade do sepulcro, viu que a pedra havia sido revolvida, e que o corpo não estava mais lá. Levaram o Senhor do sepulcro, exclamou ela, e sem demora correu ao encontro de Pedro e João, gritando:
Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Durante esse tempo, as duas outras mulheres se haviam aproximado do sepulcro aberto. Entraram nele e confirmaram que estava realmente vazio. De repente, 2 anjos resplandecentes apareceram. Por que, disseram eles, buscai entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Lembrai-vos do que ele vos disse, quando estava na Galiléia. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, ressuscite ao 3º dia. Tremendo de medo, fugiram e nada puderam dizer de imediato aos apóstolos. Tamanho era seu pavor. Entretanto, prevenidos por Madalena, Pedro e João correram para o sepulcro. João chega primeiro, mas não entra. Simão Pedro, que o seguia, entra no sepulcro, vê as bandagens caídas por terra e o lençol cuidadosamente dobrado e arrumado. João entra, por sua vez, vê com seus olhos e crê. Foi o primeiro dos apóstolos a receber essa imensa graça. Depois de ter alertado Pedro e João, Madalena não tardou em voltar ao jardim do sepulcro. Inconsolável e chorando copiosamente, conservava-se do lado de fora. E eis que uma claridade saiu do sepulcro. 2 anjos vestidos de branco estavam ali sentados, uma à cabeceira, outro aos pés, onde o corpo havia sido depositado. Os anjos disseram-lhe: Mulher, por que choras? Ela responde: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Virando-se, viu um homem que lhe disse, como os anjos: Mulher, por que choras? A quem procuras? Madalena, julgando ser o jardineiro, disse: Se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Jesus se revela então, chamando-a por seu nome: Maria. E ela o reconhece. Mestre, exclama ela, precipitando aos seus pés, como para segurá-lo e não perdê-lo novamente. Não me toque, disse-lhe Jesus, porque ainda não subi para meu Pai. Diz como se lhe dissesse: não é momento para comoção. O mais urgente é ir aos meus irmãos e anunciar-lhes minha ressurreição, assim como meu retorno próximo ao meu Pai. Madalena compreendeu e se apressou em anunciar aos apóstolos e até aos discípulos que se reagrupavam na cidade, que ela vira o Senhor. Essa é a primeira aparição mencionada pelo Evangelho. Os apóstolos e os discípulos não deram crédito a essa mensagem. Por sua vez, Maria Cleófas e Salomé voltam ao sepulcro, acompanhadas desta vez das outras santas mulheres do Calvário, aquelas que se conservaram um pouco afastadas. Jesus, ressuscitado, se apresenta ao seu encontro. Com um ímpeto e espanto, elas se prostram diante dele e beijam seus pés. Não temais, ele disse. Ide, avisai meus irmãos, para que vão a Galiléia, lá me verão. Essa nova mensagem não encontrou mais crédito junto aos apóstolos. Será preciso que Jesus se manifeste a eles em pessoa, e ainda assim duvidarão. As respostas dos 2 discípulos de Emaús ao forasteiro desconhecido, que os aborda na noite da Páscoa, explica-nos esse estado de espírito dos amigos do Salvador. Estes haviam posto nele todas as suas esperanças, pensando que ele resgataria Israel e devolveria seu antigo esplendor. Mas eis, dizia Cleófas, que nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o encontraram para ser condenado à morte e o crucificaram, e estamos no 3º dia depois que todas essas coisas sucederam. É bem verdade, acrescentava ele, que algumas mulheres das quais estavam entre nós, tendo ido ao sepulcro ao amanhecer, não encontraram o corpo.
Voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Esses espíritos retos, inteiramente conquistados pelo Cristo, esperavam, ao menos, uma ressurreição estrondosa, que teria sido a revanche imediata sobre os que o haviam condenado e também o restabelecimento do antigo reino de Israel, seu sonho nacional de sempre. Mas nada mudou. Os líderes do momento são os mesmos. Tudo está, pois, terminado. O forasteiro que os escuta censura-lhes o fato de serem tardos para crer no que haviam anunciado os profetas com respeito ao Messias. Não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? E ao longo do caminho ele retoma e comenta tudo o que fora dito a seu respeito nas Escrituras. Conhecemos a continuação da narrativa de São Lucas. O que importa, sobretudo, reter é o argumento do qual se serve Jesus para reanimar a fé no coração desses discípulos desencorajados e lhes assegurar seu verdadeiro e sólido fundamento, a autoridade da palavra divina. Devemos crer no que Deus teve o cuidado de nos revelar por intermédio de seus profetas e de seu Filho. Bem-aventurados os que aceitam essa revelação e lhe concedem toda a sua confiança, não importa o que aconteça. Nesse mistério que nos ocupa, a Santa Virgem continua sendo o modelo único. Somente ela creu sem hesitação. E as almas que creram primeiro são precisamente aquelas que a acompanharam até a cruz e até o sepulcro. Primeiro o apóstolo João, depois Madalena, depois de Madalena Maria Cleófas e Salomé, com as outras seguidoras de Jesus no tempo de suas pregações. Todas essas mulheres tiveram o insigne privilégio de ver brevemente Jesus ressuscitado e creram imediatamente. João viu apenas o sepulcro vazio, mas isto bastou-lhe para crer. Os outros apóstolos, apesar das mensagens das santas mulheres e do relato ofegante dos discípulos de Emaús, persistiram em sua incredulidade. Estes últimos, após a revelação da participação do pão e apesar da hora avançada, haviam retomado em seguida o caminho de Jerusalém e voltado ao cenáculo para comunicar a todos sua alegria por ter ouvido e visto Cristo ressuscitado. Os apóstolos estavam ali, com exceção de Tomé. São Marcos observa que eles não creram ainda na maravilhosa aparição que lhes era relatada. E eis que, de repente, o próprio Jesus surgiu no meio deles, nessa sala cujas portas estavam cuidadosamente fechadas por medo dos judeus. A paz seja convosco, disse-lhes, sou eu, não temais. Mas eles, perturbados, apavorados, pensavam ver um fantasma. Por que estáis perturbados? Continuou Jesus. E que pensamentos são esses que vos sobem os corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque o meu espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. E mostrando-lhe suas mãos e seus pés transpassados, censurava-lhe sua incredulidade, sua dureza de coração, porque não haviam crido naqueles que o viram ressuscitado. Antes dessa aparição do cenáculo e da de Emaús, Jesus se havia mostrado a Simão Pedro. São Lucas no atesta, e também São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios. Mas não temos nenhum detalhe dessa aparição. Por humildade, o apóstolo que havia negado seu divino mestre quis guardar silêncio sobre essa condescendente solicitude a seu respeito. Desde a manhã da Páscoa, ele se sabia perdoado, visto que o vemos acorrer ao sepulcro com João, depois de ter ouvido o que lhes relatava Madalena. Voltara ao sepulcro sozinho, pouco tempo depois, e é provável que nesse trajeto o Salvador lhe tenha aparecido. Podemos imaginar o apóstolo banhado em lágrimas ao ver o divino ressuscitado e lançando-se aos seus pés, sem ousar, contudo, tocá-los e beijá-los.
E Jesus não lhe dirigiu nenhuma repreensão, mas lhe testemunhou um amor ainda maior do que antes. Depois da noite de sua negação, Pedro deve ter encontrado João, testemunha de sua queda, e também sem dúvida a Santa Virgem, a quem ele sentia uma necessidade irresistível de confessar sua falta e pedir perdão. Estava ávido por saber o que havia sucedido desde a condenação na casa de Caifás. Que torrente de lágrimas terá derramado então? Maria lhe tinha devolvido a confiança. Orara, obtivera para ele essa aparição privilegiada da manhã da Páscoa. Pedro foi, pois, o primeiro entre os apóstolos a ver com seus olhos Jesus ressuscitado. Pedro, permanecendo como cabeça do colégio apostólico e tornando-se assim a primeira testemunha nomeada da ressurreição do Salvador. Sim, a aparição privilegiada como a concedida a Madalena. Como duvidar, depois disso, de que Jesus tenha começado por se manifestar à sua Santa Mãe? O Evangelho não fala disso, e não precisava falar. Ele relata as aparições cujo fim era provar a vitória do Cristo sobre as tormentas e a morte, e com isso obter uma fé a toda prova no sucesso da obra redentora, apesar das aparências contrárias. Maria, como dissemos, não deixara de crer na ressurreição. Por isso, não havemos tomar uma parte qualquer nas preocupações das santas mulheres com relação ao embalsamento do corpo enterrado. Essa atitude deve ter tocado o espírito observador e intuitivo do apóstolo João. Foi por isso que, diante do sepulcro vazio, aceitara imediatamente a evidência do grande milagre. Qual foi a beatitude de Maria ao contemplar o corpo doravante e glorioso de seu Jesus? Era esse mesmo corpo vindo dela e que vira crescer, sofrer, morrer sobre a cruz e ser carregado ao sepulcro. Os estigmas acrescentavam a ele sua prova impressionante. Essa aparição em nada se assemelhava às que se seguiriam. Tanto superava por seu esplendor, sua doce e santa intimidade, por sua efusão celestial, seus braços, suas trocas de carinho, por suas ações de graças também, após tantos sofrimentos juntamente suportados e superados. Era uma alegria sublime, intraduzível, uma felicidade sobre-humana que ultrapassa nossas concepções, ao mesmo tempo que uma justa e majestosa recompensa de sua fé. Que divina lição para nos encorajar a implorar de Maria essa fé inabalável, que se apoia, antes de tudo, na certeza da palavra revelada, esperando a visão da glória. Jesus ressuscitado havia pedido aos seus apóstolos que fossem para a Galileia, longe do temor dos judeus. Nessa tranquila região, que foi o berço de sua vocação, ele vai prepará-los para sua partida e confiar a eles o cuidado de sua igreja, onde todas as almas cristãs beberão a esperança de se juntarem a ele um dia. Já na noite da Páscoa, no cenáculo de Jerusalém, Jesus lhes havia transmitido o poder de perdoar ou reter os pecados, estabelecendo-os assim como juízes de consciências. E agora, sobre as margens do lago de Tiberíades, acontece a investidura solene de Simão Pedro como chefe de toda a igreja. Simão, filho de João, tu me amas? Perguntou-lhe Jesus 3 vezes, compensando a tripla negação. Seja o pastor de meus cordeiros, seja o pastor de minhas ovelhas, sejas o pastor supremo do rebanho inteiro, dos fiéis e sacerdotes em todos os graus de hierarquia. Depois dessa consagração definitiva da primazia de Pedro, Jesus convocou seus apóstolos sobre um monte da Galileia, cujo nome não é mencionado e que talvez seja o Tabor. Os 11 estavam lá e ouviram estas palavras: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Sublime missão apostólica. Antes de tomar posse do céu,
Ele deseja, por intermédio de seus enviados, tomar posse da terra. Levai a todos os povos o meu evangelho, a boa nova do reino dos céus. Depois, aqueles que crerem em vossa palavra, comunicai a vida sobrenatural por meio do batismo. E os outros sacramentos, destinados a mantê-la e desenvolvê-la. Por fim, ensinai-os a observar todos os meus mandamentos, pois é preciso produzir, com um preço de esforços perseverantes, obras de renúncia, de caridade e sacrifício. O céu é uma recompensa que se deve pessoalmente merecer. A Igreja se torna, então, para as almas crentes e praticantes, como a antessala do paraíso, a verdadeira casa da esperança cristã. Entretanto, não era na Galiléia que Jesus desejava dar aos seus apóstolos seu adeus terrestre. Impõe-lhes, pois, voltar a Jerusalém, e determina como lugar do último encontro esse cenáculo, onde os consagrou seus sacerdotes e dispensadores de sua Eucaristia. Ali os encontramos, exatamente 10 dias antes do Pentecostes, dispostos a receber suas recomendações supremas. Sua pregação deverá primeiro se apoiar sobre a autoridade das Escrituras. Era preciso que se cumprisse tudo o que fora dito a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Seu sofrimento, sua morte na cruz, sua ressurreição no terceiro dia. Depois eles deverão proclamar ao mundo os fatos dos quais foram testemunhas. E os homens crerão com base em suas afirmações. Dentro em breve, aliás, o Espírito Santo os revestirá de sua força e leva-os ao Monte das Oliveiras. Ali, estendendo as mãos sobre eles, abençoa-os e sobe ao céu. Todos o viram subir majestosamente nos ares. Os apóstolos, muitos discípulos e Maria com as santas mulheres que vieram com eles ao cenáculo. Era meio-dia. O sol inundava o firmamento, num triunfo magnífico e tranquilo. A pouca distância do pretório de Pilatos, Jesus retornava ao seu Pai no reino do eterno encontro. Vou preparar o lugar para vós, dissera ele aos seus em seu discurso após a ceia. Que doce e luminoso convite! Como melhor nos fazer entender que a igreja lá do alto não é senão uma continuação da igreja terrestre? Apóstolos e discípulos retornaram a Jerusalém com grande júbilo, observa São Lucas. Todo medo desaparecera. Suas ilusões judias, apesar de tenazes, acabavam de desfalecer. Não esperavam mais pelo restabelecimento temporal do antigo reino e compreendiam, enfim, que Jesus não viera para isso. Uma outra esperança, de outro modo grande e bela, enchia seus corações. 2 anjos acabavam de dizer-lhes que esse Jesus que subira ao céu voltaria um dia tal como viram subir. Então, surgira sobre as nuvens em toda a sua glória para julgar o mundo e inaugurar um reino sem fim. E depois, tendo Jesus partido, Maria permanecia com eles. Tanto já intercedera diante de sua lentidão para crer. Ela se alegrava com as santas mulheres pelas aparições maravilhosas que se sucediam, totalmente à revelia das autoridades da nação. Não ignorava seu incalculável alcance, apesar da discrição que as envolvia no momento. Não deixara de admirar, de louvar, de bendizer essa misteriosa presença prolongada, ora visível, ora oculta, do Salvador no meio dos seus. Se sua felicidade fora grande ao ver com seus olhos seu filho ressuscitado, maior ainda foi a de vê-lo subir ao céu com esse corpo que ela lhe havia dado para sofrer e que a glória revestia agora com seu esplendor. Ó sabedoria vitoriosa e triunfante! Podia ela exclamar, descendo o Monte das Oliveiras. Que contraste com sua descida do Calvário na noite da Sexta-feira Santa! Sua esperança estava já alimentada na pessoa do glorioso ressuscitado, esperando sê-lo em sua própria pessoa. Que encorajamento para nós esperarmos o céu, depois de todas as provações deste mundo, suportadas de modo cristão, como o preço da beatitude eterna.
No cenáculo de Jerusalém, onde os apóstolos, na companhia da Santa Virgem, das santas mulheres e dos discípulos, começam seu retiro de 10 dias, a caridade será a alma dessa fraterna reunião. Que união, que fervor constante, que perseverança na oração, entre essas paredes perfumadas pela lembrança eucarística. Que unidade dos espíritos, que fusão dos corações em torno da Mãe de Jesus. É ela quem concilia e pacifica. É ela que se venera e se escuta. Quando Simão Pedro propõe aos seus colegas dar um sucessor a Judas, a eleição se dá em perfeita concordância, sem sombra de oposição ou divergência. Matias é assim designado e reconhecido pelos 11. Não é ela também a mãe deles? Sua maternidade não foi proclamada do alto da cruz? Mãe dos pastores e dos fiéis, mãe até mesmo do pastor supremo, mãe desses filhos privilegiados, os escolhidos, os íntimos de Jesus, os primeiros membros do seu corpo místico. Como ela os ama e deseja vê-los sempre amar uns aos outros, segundo o novo mandamento, como eles se amam nesse momento, sob seu olhar. É por eles que ela ora, é sobre eles que ela convida a descida do Espírito Consolador. Sua pura e bela direção aviva em cada um deles o desejo de receber esse divino Paráclito, tantas vezes prometido por seu filho e do qual ela permanece como esposa muito fiel e muito amorosa. Eis que há muitos anos ela mesma recebeu sua vinda e sua estadia. Mas importa que o receba novamente, ostensivamente, desta vez para comunicá-lo à Igreja nascente. Importa que ela seja reconhecida no pleno exercício de suas funções maternas. É por isso que o livro dos Atos assinalou expressamente sua presença entre os apóstolos e os discípulos em oração. Ainda alguns dias, e o amor pessoal do Pai e do Filho derramará, por intermédio deles, sua caridade sobre o mundo. Maria os prepara, infundindo-lhes seu próprio amor. Na manhã do Pentecostes, antes que se abrissem as portas do cenáculo, é sobre ela, em primeiro lugar, que descerá o Espírito Santo, e por meio dela se espalhará a plenitude de seus dons sobre cada uma das pessoas presentes. Então, sob o impulso do grande sopro vindo do alto, ocorrerá o abrasamento dos corações e o desatamento das línguas. Doravante nada mais deterá os apóstolos. Na Jerusalém surpresa e espantada, ouçamos Simão Pedro, à frente deles, pregar ousadamente o Cristo ressuscitado dentre os mortos. E esses milhares de peregrinos, vindos das províncias mais distantes para a festa das colheitas, uma das 3 grandes festas do ano, escutam e compreendem, apesar da diversidade de seus idiomas particulares. Somos as testemunhas de sua ressurreição, dizem eles, e essa ressurreição foi anunciada por Davi, seu profeta, assim como sua condenação e sua paixão. Impossível repreendê-los por terem crido levianamente, ou por influência de uns sobre os outros. Eles foram, ao contrário, os mais rebeldes a crer. Jesus precisou ganhá-los e convencê-los um a um, por assim dizer. Sua afirmação não teme ser desmentida. Foi ela que converteu em massa esses primeiros ouvintes. Creem em sua palavra, como o Divino Mestre lhes havia predito. Tem a prova da divindade do Cristo e da verdade de seu Evangelho. Ela também que fechará a boca dos inimigos, prontos a ressurgir. Não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Esse poder de convicção, emanando do Espírito que os inflama, faz-os afrontar as ameaças, os tribunais, a prisão e até a morte violenta. Todos terminarão com o martírio.
felizes por derramar seu sangue pelas almas resgatadas no sangue de Jesus. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. Sublime exemplo de amor por Deus e pelo próximo. Assim, o mistério do Pentecostes nos traz essa graça de perfeita caridade, dando continuidade às graças da fé e da esperança dos dois mistérios precedentes. Jesus glorificado deseja glorificar sua mãe. Quantos anos depois de sua partida e da descida do Espírito Santo, Jesus deixou Maria sobre a terra? Nenhum texto sagrado não o revela. O nome da Virgem desaparece das Escrituras. Em retiro junto do apóstolo João, esta última fase de sua vida foi predominantemente contemplativa, como deixa entender o silêncio das páginas inspiradas. A vigilância do discípulo amado a livrava de toda preocupação temporal. Sua missa lhe trazia o reconforto do pão eucarístico e apresentava novamente aos seus olhos, a cada vez, a lembrança da divina instituição, intimamente ligada à imolação sangrenta do Calvário. Quem mais do que Maria podia penetrar nesse mistério de dor e de amor? Quem podia descobrir mais profundamente a intimidade absoluta do sacrifício do altar com o da cruz? Ela revivia então as horas da Sexta-feira Santa, mas era em uma ação de graças de êxtase, pois seu filho não tinha mais de sofrer e os tesouros de sua redenção se derramavam sobre o mundo. Que maravilha de graça! Receber o Verbo feito pão, ela, a mãe do Verbo feito carne. Receber sacramentalmente aquele que ela concebeu espiritualmente e corporalmente. Sem dúvida, Maria amava rememorar, ao longo dos dias, os anos de intimidade em Nazaré, nesse longo tempo que Jesus lhe havia consagrado antes de entregar-se aos outros. Todas essas lembranças permaneciam vivas em seu coração. Mas o fato de sua presença em Jerusalém trazia seus pensamentos de volta, irresistivelmente aos mistérios da ressurreição, da ascensão e de Pentecostes, que celebravam o triunfo de seu filho e sustentavam nesse momento a marcha da Igreja. Maria, aliás, não podia senão estar maternalmente atenta a essa cristandade da capital, já às voltas com as autoridades judias e tão feliz por sua assistência. Por meio de João, ela conhecia e acompanhava o avanço da pregação apostólica na Judéia, na Samaria e além. Quanto deve ter admirado e louvado a força da alma do santo diácono Estevão, o primeiro a sofrer martírio. Com que fervor implorava pela conversão de Saulo de Tarso, o mais obstinado dos perseguidores. Agradecia ao Senhor por tomar conhecimento do regozijo dos apóstolos, depois de terem sido presos e surrados com varas por amor de seu mestre. Mais tarde, quando findar a perseguição, ela estará lá para consolar e sustentar os amigos de seu filho. Após a fundação da Igreja de Antioquia, ela entregará aos evangelistas, a Lucas em particular, o fiel companheiro de Paulo, os mais íntimos segredos de seu coração. O relato da Anunciação, seu cântico do Magnificat, com tantos detalhes que somente ela conhecia. Tudo isso não impedia sua contemplação, mas elevava ainda mais e a estendia sobre todas as almas que virão beber, no curso do tempo, na fonte evangélica. Jesus, no entanto, não podia tardar mais em chamá-la a si. Amamos, segundo a tradição mais antiga, vê-la partir deste mundo na cidade de Jerusalém, para sempre santificada pela morte e pela ressurreição de seu Filho. Os apóstolos, em sua maioria, se haviam dispersado através das nações. São João, seu sacerdote confidente, permanecia fielmente junto dela, na casa de Getsêmani, certamente com alguns parentes e cristãos devotos. É ele quem poderia nos descrever esses dias de espera pacífica que precederam sua dormição.
ou bem nos dizer em termos claros que a vira assim, como outras pessoas presentes, partir corporalmente, viva e mortal, ele preferiu o silêncio, contentando-se em seu apocalipse, em levantar um canto do véu. Nossa geração foi a bem-aventurada beneficiária da definição dogmática, feita por São Pio XII, na manhã de 1º de novembro de 1950, na Praça de São Pedro, em Roma. Ela pôde ouvir, diretamente ou pelo rádio, essas solenes e infalíveis palavras. Pronunciamos, declaramos e definimos, como dogma divinamente revelado, que Maria, Mãe Imaculada de Deus e Virgem Perpétua, no termo de sua vida terrestre, foi elevada com seu corpo e sua alma para a glória do céu. É intencional que não haja, nessa definição, qualquer menção à morte e à ressurreição da Santíssima Virgem. E a introdução da missa passou a ser do capítulo 12 do Apocalipse, que nos coloca o apóstolo revê e contempla, na Jerusalém Celeste, Maria em corpo e alma, ornada com tudo o que há de luminoso em nosso firmamento. O sol a reveste com um manto, a lua está sob seus pés, 12 estrelas formam uma coroa ao redor de sua cabeça. O sinal maravilhoso não é a descrição simbólica de sua assunção de criatura imaculada e imortal? Semelhante esplendor não nos permite compreender que ela foi a mais gloriosa que lhe pudesse convir? A divindade de seu Filho é sua vestimenta de glória. Todos os eleitos, seus filhos, a revestem para sempre com sua viva coroa. Representada pela lua, que recebe sua claridade do sol, nosso mundo inferior aparece sob seus pés, para nos dizer que ela o atravessou em pureza e beleza. Na luz de seu Filho, sem ter reconhecido nossas misérias e nosso fim carnal. Se podemos, aliás, falar de morte no que diz respeito à Virgem, devemos dizer que no Calvário ela a experimentou, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor. O gláudio da paixão transpassava então sua alma de mãe corredentora. Doravante estando a redenção inteiramente cumprida, a entrada de Maria na graça sem a sombra do pecado convocava sua entrada na glória sem o alcance da morte. Assim, o plano de revanche sobre o demônio surge total e sem restrição, ao menos em um membro da humanidade resgatada. Que dizer agora da acolhida feita por Jesus à sua mãe, quando os anjos a viram elevada acima de suas hierarquias mais altas no céu da Trindade? É ele, esse Filho amado, quem a apresenta, a entrega ao seu Pai para que entre na posse eterna da beatitude das 3 pessoas da Santíssima Trindade, na visão face a face com Deus. É ele quem a faz sentar-se ao seu lado sobre o mesmo trono para sua coroação de glória. Que exaltação de sua humildade de escrava do Senhor na manhã do anúncio evangélico. Ei-la soberana, bem-aventurada da corte celeste. A onipotência suplicante, junto ao seu Filho, em favor de seus filhos da terra. Constantemente ocupada de nós, ela prepara assim nosso lugar, o lugar de nossas almas no momento da nossa morte ou de nossa saída do purgatório, e até o lugar de nossos corpos no dia da ressurreição geral. Participaremos então inteiramente de sua beatitude, segundo o grau de santidade de cada um. Confiemos nessa intercessão onipotente, sobretudo nós, que por nossa consagração permitimos a Maria exercer sobre nossas almas e sobre nossos corpos toda a sua ação de mãe e de senhora. Deixemo-la nos formar, nos transformar, nos chamar, nos atrair, oferecendo-lhe somente dependência amorosa e perseverante obediência. Agradeçamos a ela por nos ter conduzido ao longo desses mistérios sobre os quais acabamos de meditar. Foi ela quem os começou, é ela quem os encerra, mas sua missão só terminará
quando vir todos os seus filhos reunidos ao seu redor no céu do Cordeiro, como uma coroa de alegria somada à sua coroa de glória. Jesus, sabedoria eternamente gloriosa e triunfante em sua humanidade e em sua mãe, selou-a também em seus eleitos, e esse será o reino que não conhecerá mais nenhuma das sombras e das vicissitudes deste mundo. Deixemo-nos reerguer pela esperança rumo a essa recompensa de uma felicidade sem fim.